Fala galera, eu sou o Pastor Renato e esse é o nosso canal de reflexões. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, que diz assim a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós podemos observar aqui dois homens pregados na cruz, na mesma situação que Jesus Cristo estava. Jesus ao centro, um à direita e o outro à esquerda. Mas nós podemos perceber que, apesar de estar nas mesmas circunstâncias, existiam dois pontos de vista. E receio que hoje existam esses dois tipos de pessoas dentro das igrejas, e não só nas igrejas, mas no nosso dia a dia nós encontramos esse tipo de pessoas, que são as pessoas que reconhecem, assim como esse primeiro ladrão citado, que sabem que fazem mal, que sabem que vivem em pecado, que vivem afastados da presença de Deus, que vivem se negando que Deus realmente é na vida de cada um daqueles que o buscam, que se negam a existência do Criador, que se negam o senhorio de Cristo e o ato que ele fez para salvar a humanidade, mas reconhecem que são pecadores. E no entanto, existe também aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores e que precisam muito de um Salvador, que precisam de Jesus, mas muitas vezes não sabem como fazer. A palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, no verso 10 e também no capítulo 10, diz assim: Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No verso 9 diz assim: Se com a boca confessares o Senhor Jesus e o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como eu disse, existem pessoas hoje dentro das congregações que elas reconhecem que são pecadores, reconhecem que são pessoas que necessitam da graça de Deus, mas não reconhecem a Jesus como seu Salvador. Até foram lá na frente, aceitaram, mas da boca para fora, ou seja, a palavra não encontrou significância na sua vida. Continuam da mesma maneira mentindo. Isso eu estou dizendo de pessoas que foram lá, aceitaram a Cristo, talvez até batizadas foram, mas não tem um compromisso. A palavra de Deus não tomou relevância na sua vida, ou seja, ela pratica pequenas mentiras, me arrisco até a dizer que talvez pequenos furtos, fazem cobiça nas coisas que as pessoas têm, talvez até na esposa ou no esposo, na namorada, no namorado, usam talvez de artifícios para poder fazer com que as pessoas terminem relacionamentos. Enfim, não existe transformação alguma na vida dela, ao passo que em Coríntios 5,17 diz que se nós estivermos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas, ou seja, as atitudes que nós fazíamos, as coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, com a tradição, ou talvez com os nossos pais, aquelas coisas elas devem ser abandonadas. E tem que ser algo radical, meu querido. Não tem essa de você ficar
Pastor, mas eu faço isso, eu faço uma mentirinha de vez em quando, eu falo um palavrãozinho e tal. Não tem como. Você tem que decidir qual é a posição que você ocupa nas cruzes. Porque entre as duas cruzes existe uma música do Resgate que foi até ela que me deu uma ideia de estar trazendo essa mensagem. A música diz: entre as duas cruzes brilha a luz das luzes. Eu creio que tem chegado um tempo que nós precisamos pensar no que faremos. Se nós iremos olhar para Jesus, iremos continuar indo aos cultos e continuar com a nossa vida da mesma forma, ou se nós iremos reconhecer que somos pecadores e olhar para Jesus e falar: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Porque, amados, não dá mais para viver uma igreja minguada, uma igreja que não tem estrutura, uma igreja que não tem palavra, uma igreja que os louvores eles são simplesmente para entronizar o ego do ser humano. Nós precisamos entender que o papel de nós, líderes, pastores, padres, ou seja o que for, como é chamado na sua igreja, nós precisamos entender que precisamos preparar um povo para ir morar ao céu. Nós temos levado mensagens para as pessoas, mensagens que entronizam o ego, mensagens que diz que você vai ser vencedor, que você vai vencer aqui e que você vai prosperar aqui, e esquecemos que a nossa vida, ela na verdade começa no céu, ela começa com Jesus, ela começa buscando realmente as coisas do reino, como diz Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino, mas também a justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Se elas vierem, amém, mas se não vierem, também, sem problema, porque a nossa visão, o nosso intuito é justamente morar no reino. Quando e quantas vezes nós temos falado do amor de Cristo e temos levado Cristo às pessoas, ou só temos falado assim: ó, vai lá na minha igreja que o seu problema vai acabar. Pode ser que não acabe, pode ser que você tenha que passar por esse problema, mas a decisão é nossa, de olharmos para Jesus e falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou simplesmente olhar para Jesus: ah, isso aí não é nada, é só um mentiroso. Se você ainda não se decidiu, talvez você não tenha ido mais aos cultos, já não tem mais anseio pela palavra, eu recomendo que você posicione e tome uma decisão e retorne para os braços do Senhor. Talvez você que nem aceitou a Cristo, aceite a Ele. Faça a oração, peça a Ele: Senhor, vem morar no meu coração, eu preciso do Senhor. Tenho passado por lutas e por dificuldades e preciso do teu auxílio, Senhor. Faça essa oração de todo o coração e procure uma igreja próxima à sua casa, ou talvez você conheça algum amigo seu que é cristão, fale com ele, peça para ele acompanhar você, mas se decida hoje aonde você quer passar a sua eternidade. Decida hoje o que é que você quer fazer para que o reino de Deus seja propagado aqui na terra. Seja a boca do Senhor. Faça a obra. Ore em tempo e fora de tempo. Pare de viver uma vida medíocre. Viva realmente um cristianismo genuíno. E assim as pessoas poderão ver nas nossas vidas o amor de Cristo e a luz do Espírito Santo que deve brilhar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa refletir durante essa semana sobre essa questão. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, recomende para alguém, compartilhe o vídeo, ponha seus comentários ou alguma sugestão aqui pra gente, e assim que der eu vou estar te respondendo, tá ok? Deus abençoe você, uma ótima semana.